Karina Pirró, seja muito bem-vinda ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigada, fico muito feliz que você tenha me convidado e acreditado no meu trabalho. Karina, eu vou trazer uma citação e aí eu queria a sua opinião, né? Ou uma justificativa para isso. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas de que não gostam. Robert Quillen. Por que isso acontece? Porque a gente se perdeu. Eu estou fazendo um curso do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, e ele faz uma comparação que me veio na cabeça você falando isso. Ele fala que a gente antes, nossos avós, bisavós, vivíamos nessa vida como peregrinos. Peregrinos no sentido de queríamos fazer uma viagem e deixar marca por onde a gente passa. E hoje a gente é turistão, né? Então vamos para Cancún, vamos! Mas você nem pensou, você nem sabe o que tem lá. Você vai ler o guia no máximo no avião para ver o que tem para fazer lá. Você nem teve desejo de estar lá. É uma coisa que parece que a gente está nesse mundo como turista. E eu acho que isso é uma perda da conectividade que a gente tem com a gente mesmo e, putz, a gente pode explorar isso, por que isso aconteceu, tem muita coisa no meio do caminho para a gente falar. Então Mas vamos eu lá. acho que as pessoas se perderam. Então, onde é que você acha que isso começou? Vamos colocar assim. Ah, nossa, vou fazer um histórico aqui na minha cabeça, tá? Os nossos avós ou bisavós, eles tinham uma vida já era, né? Assim, vamos pensar na Revolução Industrial, tá? Uhum. Talvez a Revolução Industrial tenha sido um dos. E eu não estou falando mal da Revolução, estou só considerando que foi o momento que as pessoas saíram da sua casa e elas eram mais. Trabalhavam com aquilo que elas tinham aprendido a fazer nas suas casas, né? Então, a família do sapateiro aprendia a fazer sapato, a outra continuava plantando batata, né? Tem os castanheiras, tem os sobrenomes eram ligados àquilo que a família fazia. E as pessoas precisavam de dinheiro naquele mundo moderno que começou a criar indústria. As pessoas saíram das suas casas, onde elas faziam aquilo, comercializavam os artesanatos que eram da família. E aí você entra numa empresa com um propósito que não é o seu, que não tem histórico com a sua família, e de repente você está lá, né, como tempos modernos do Charlie Chaplin, apertando parafuso que você não sabe nem para quê. Esse eu acho que seria um primeiro grande momento em que a gente perdeu o sentido daquilo, não tem mais história, só tem a questão do dinheiro. O propósito se torna ganhar dinheiro. E acho que esse talvez seja um primeiro grande salto, né? Então, até uma questão do capitalismo, de uma maneira geral. O capitalismo nesse sentido de que eles precisavam de trabalhadores e você precisava de dinheiro, descobriu que você podia ter alguns benefícios, né? Você poderia continuar vendendo o seu sapato. Então, eu nunca entro nesse lugar de que o trabalhador é vítima. É uma escolha você parar de vender o seu sapato e ir lá, tem uma oportunidade. Lá falaram que a gente ganha mais. É uma escolha. E aí as pessoas foram para ganhar essa vida prometida que a cidade oferecia e as novidades, né? Que não foram pensadas, né? Qual era a consequência, porque a gente só sabe a consequência depois de um tempo do que isso vai acarretar na vida. Por que você acha que existiu, vamos dizer assim, então, uma valorização do dinheiro tão rápido, vamos colocar dessa maneira? Porque, beleza, a Revolução Industrial chegou, as fábricas precisam de gente, mas por que sair, né? Acho que a gente vai ter que entrar tendo um pouco de história, mas e aí não é muito minha praia, mas por que sair da onde você tá, do que você conhece, daquela vida boa, na verdade, né? Que eu acredito que era uma vida boa naquela época, para ir se aventurar. Será que a gente aí nessa época já entra também uma questão de um pouco de marketing? Ah, certeza. Porque se você está indo trabalhar numa fábrica, seu amigo está na outra, começam a aparecer produtos novos que você não tinha, e aí esses produtos começam a ser desejo, que é bem a frase que você disse, você começa a desejar uma coisa por marketing mesmo. Uhum. Seu amigo começou a andar de carro Ford, né?
E de repente você começa a querer um carro igual ao dele. Para você ter o carro igual ao dele, não dá mais para você vender sapato porque lá, né, de repente as condições eram mais difíceis. Então eu acho sim que tem uma questão, não sei se propriamente do marketing, porque a televisão veio depois, o rádio veio depois, mas o desejo do ser humano de ter o que o outro tem, porque é mais legal, né, do que você, sei lá, andar a cavalo, que é muito mais difícil, que você tem que tratar do cavalo e tudo mais. De repente tem um carro ali disponível, é mais legal. Esse Acho que marketing as mais pessoas. old school, né? O marketing old Aham, school, que é tipo boca a boca. exato. Isso. E É, são coisas legais, né? As comidas novas são legais, os carros são legais. A gente tem muitos produtos que são muito interessantes hoje. E a gente o que, continua gostando. o que não é. Não que seja uma. Não colocando de uma maneira que seja algo ruim, não, de jeito nenhum, né? Acho que a gente só vive do jeito que a gente vive hoje graças a isso. Mas. E como que diante da Revolução Industrial e depois de tudo que veio, né? Que aí só foi aumentando. E aí hoje a gente tem esse esse enxame de anúncio na nossa vida constantemente, e aí eu acho que entra muita questão de rede social, televisão, todos os meios de comunicação, e aí só aumenta esse desejo. Mas como é que a gente pode lidar melhor com isso? Vamos colocar dessa maneira. Tá, eu acho. É interessante você falar isso, porque eu lembrei do que eu sonhei essa noite. Eu sonhei que eu tava, olha só, né? Como que é essa questão do marketing, né? Eu sonhei que eu estava nos Estados Unidos entrando numa Apple para experimentar o novo óculos, que eu Sim, estou muito interessada, né? Não sei como é que chama. Estou muito Vision Pro. interessada para saber e muito assustada. Estou muito assustada também com as pessoas, né? Sozinhas com elas mesmas, Uhum. digitando sozinha e vivendo no mundo delas, assim, uma coisa bem maluca. Mas eu sonhei que eu estava perguntando para o vendedor: deixa eu ver, deixa eu experimentar, porque aguçou a curiosidade. Eu acho que a gente precisa estar muito conectado, ter muito autoconhecimento, conectado para saber, para cada passo que a gente dá, a gente perceber se aquele passo está nos fazendo bem ou mal. E eu tô te falando isso porque a quantidade de gente deprimida é muito grande hoje. A quantidade de gente com transtorno de humor é muito grande. Só que elas chegaram lá quando, na verdade, elas podiam ter percebido antes, porque ninguém fica deprimido de um dia para o outro. Então, quando você começa a ficar triste, o que você faz? Provavelmente essas pessoas não fazem, elas continuam naquela rotina. O que está te fazendo mal? É meu trabalho. Antes de deprimir, por que você não reestrutura a sua vida para poder ir para um outro lugar? Meu casamento não tá bom. Ah, Karina, mas eu não tenho condição de sair, eu não tenho dinheiro. Tá bom, hoje você não tem, mas será que daqui 3 anos você vai ter? O que você pode fazer hoje para daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos você sair? Porque se você não fizer nada, daqui 3 anos você continua presa e você vai ser escrava. Só que para isso precisa sentar e pensar. E aí, nessa vidinha que a gente tem de acorda, escova o dente, entra no busão, ou a pessoa que vai no carro dela e trabalha 10 horas e chega em casa e cuida de filho e tal, qual é a hora que ela para pensar nela? E vai dizer que ela não tem tempo? Tem. Não é para falar que não tem tempo, porque ela pega o smartphone dela e fica 1 hora. Se você olhar no seu smartphone o tempo que você ficou, eu tô falando 1 hora que não é 1 hora. São 3 horas por dia que você fica. Então, daria para essas 3 horas, que fosse uma por dia, você parar para replanejar a rota da sua vida. Acho Então, que replanejar a rota, eu diria que é um primeiro caminho. é a famosa roda dos ratos, né? Que a gente não. A gente olha e aí a gente pensa, nossa, por que o ratinho não sai dali? Mas na nossa própria vida a gente tá exatamente no Mas mesmo igual. ciclo. Só que, como a gente é uma espécie diferente, a nossa roda ela é um pouco diferente. Cara, como começar isso, Karina? Porque hoje em dia é até uma questão que envolve um pouco de tudo, né? Saúde física, mental. Eu tava conversei com o André Naves, conversei com o Fábio Dominski recentemente também. André é nutricionista, o Fábio é doutor em educação física. E aí a gente tava falando sobre isso, né? Essa desconexão que a gente tem com o nosso próprio corpo hoje em dia. A gente come constantemente algo que nos faz mal e tá tudo bem com isso, né? Ah, não, essa é a maneira que eu me sinto e tá tudo bem, beleza.
A gente fica sentado no sofá o dia inteiro, sente dor nas costas, não sei o quê, sente que tá indisposto, mas é isso aqui e tá beleza. É meio que essa conformação, né, com essa situação. Como dar o primeiro passo para começar a mudar isso? Tá. Eu vou te falar primeiro uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, tá? Vou pegar um copo aqui para mostrar, porque eu sempre tenho um copo do lado e eu mostro para eles aqui quando eu atendo online. Tem uma coisa que é importante que todo mundo saiba. Mesmo você comendo errado, não indo para academia ou fazer seu treino, não olhando para você, você sabe que você está fazendo algo errado. Você sabe. Mesmo que você fale que está tudo bem, quando você tira a roupa e olha no espelho, você sabe que não está tudo bem. E eu não estou falando de aceitação, gordofobia, nada disso. Eu estou falando de você com você mesmo. Você olha ali e fala, cara, minha roupa cada vez não serve mais, eu estou me sentindo cansado, eu não consigo amarrar meu sapato. E isso você sabe que não tá legal com você. Beleza. Quando a gente sabe qual é o caminho certo. A gente sabe que frutas, verduras, legumes, você não precisa saber muito. A gente sabe que sedentarismo não é legal, então o oposto é melhor, atividade. A gente sabe que é legal cuidar da nossa mente, então a gente sabe de algumas coisas que a gente tem para fazer. Aí vem o copo. Cada vez que você faz aquilo que você sabe que é o certo a fazer, tomar a água, vou me movimentar, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou assistir um podcast de saúde mental, tá. Cada vez que você faz isso aqui sabe como se chama? Autoestima. Copo cheio é igual a autoestima e o contrário é verdadeiro. Quando você come mal, você acha que tá tudo bem, tá? Você fala com você, você tenta se enganar. Você comeu mal, você ficou no sofá, você continua na relação e não faz nada naquela relação que te faz mal, sua autoestima vai lá pro chão. Então, eu estou falando para vocês agora que tem como aumentar a nossa autoestima sem ninguém ter que olhar pra gente e falar, nossa, como você é maravilhosa ou maravilhoso. A autoestima, quem constrói somos nós fazendo o que deve ser feito. Já dou essa dica, né? Eu tenho uma filha de 12 anos que ontem no carro comigo estava muito feliz. Porque a gente teve umas conversas, tal, no final de semana, ela estava chateada com um relacionamento na escola, eu dei umas orientações para ela. Ontem ela estava explodindo de felicidade, falando: "Mamãe, eu tô muito feliz. Eu tô feliz porque tudo que eu me programei para fazer esse ano eu já comecei a fazer. Eu sempre falava que eu queria fazer. Olha só, esse ano eu estou fazendo tudo que eu me programei, quer se aproximar dos amigos tal, dos meninos e tudo mais." Aí ela terminou de falar isso, ela falou assim, 12 anos, tá? "Eu nunca me senti tão linda. Eu não acho mais defeito em mim. Olha, ela fez a conexão." Tá bom, ela não sabe que a autoestima dela aumentou porque tá fazendo isso, mas olha a frase que vem em seguida. E ela é uma criança que sempre ai, não gostei do meu cabelo, não sei o quê, sempre. E ela falou, nossa, eu tô me sentindo, não tem nada dando errado. Não é que não tem nada dando errado. É que ela tá com o potinho da autoestima cheio porque ela tá fazendo o que tem que ser feito. Ela tá bebendo água, ela tá, ai, mamãe, tô tomando água o dia inteiro. Ai, mamãe, fiz a atividade física. A menina tem 12 anos, não fui eu que falei. Ela já assistiu o mundo, ela assistiu a mãe dela também, claro. E a autoestima lá em cima. Então, o primeiro passo que eu diria melhore sua autoestima, começando pequenininho fazer coisas que você sabe quais são. Depois a nutricionista te ensina a comer direito, ou o educador físico te ensina qual exercício é específico para você, mas não é o sofá, é fora do sofá, né? E por que ó, agora eu vou trazer até um caso pessoal, até pra galera que estiver em casa, estiver Lógico. ouvindo, se identificar. Pra mim, treinar é muito fácil. Treino sei lá, desde que... Primeiro eu passei por um momento em que eu tive uma obesidade quando era pequeno, desde essa época, desde moleque, 12, 13 anos, eu nunca deixei de fazer esporte, mas nessa época eu comecei a treinar e nunca mais parei. Tô com 31 anos e treino, então, há, sei lá, quase 20 anos já de treino. Pra mim é normal, sair de casa, se eu não treino é ruim. Fazer dieta, também, né? Segue mais ou menos o mesmo princípio. Agora, tem várias outras coisas que eu tenho uma resistência muito maior. Por exemplo, editar vídeo, ou ter que gravar algum vídeo quando eu tô meio que inseguro. Por exemplo, eu vou começar a gravar pro YouTube agora, pro meu canal do YouTube.
um tipo de conteúdo diferente do que eu fiz nos últimos anos. Então, é algo novo, traz um pouco daquela insegurança e tal, e a gente começa a procrastinar. Ah, não, tipo, daqui a pouco eu faço, tá. Na hora que eu faço, que eu edito, que tá pronto, cara, a sensação é a melhor sensação do mundo. Mas, e aí, a minha própria dica para mim mesmo é, inclusive o que eu sempre falo para os alunos que estão com dificuldade de treinar, lembra da sensação no final, sabe? Quando o aluno não tá conseguindo treinar, eu falo, cara, lembra de como você se sentiu depois do treino. Ninguém nunca se arrependeu de ter treinado. Ninguém, eu não conheço uma pessoa na face da Terra que um dia se arrependeu de ter ido treinar. Aham. Então, eu tento me lembrar disso, mas mesmo eu que tenho essa consciência, tô passando tudo isso aqui para você, passo por isso, né? Então, tem alguma dica, Nossa, né? tem. Alguma orientação para lidar com essa situação, assim, essa resistência, vamos colocar dessa maneira? Tem sim, tem muita coisa. Eu vou começar te falando a seguinte frase. É muito legal a gente identificar a nossa dificuldade, tá? Então, uma pessoa que ela não gosta de atividade como eu e você gostamos, né? Tá com dificuldade de iniciar a dieta, tudo mais. Ela procrastina, então ela tá com dificuldade de mudar. Pronto, começou. Ela tá com dificuldade de mudar. O que ela vai consumir daqui para frente? Livros e podcasts que falem sobre como mudar. Vamos lá. Então, quando identifico uma dificuldade no meu paciente, como mudar, eu tenho um livro aqui que chama Como Mudar. Eu já li esse livro, eu já li outro, para ver assim, porque para mim é natural, então eu preciso ver o que a literatura fala sobre isso para ajudar. E foi muito legal, porque o livro falou exatamente tudo que você provavelmente faz, e eu também, só que está escrito em pesquisa e descobrindo a mesma coisa que a gente já faz. Então, eu vou dizer aqui para você alguns exemplos. Por que o autoconhecimento é interessante? Porque eu, Karina, por exemplo, sei que eu sou uma pessoa muito criativa, que eu amo estudar, mas que se eu tiver que fazer uma planilha para saber quanto que eu gastei no meu podcast, quanto que a minha empresa faturou, é um negócio que eu vou procrastinar até a eternidade. Então, eu já sei que essa é a minha dificuldade. Aí a pergunta é a seguinte: não fazer isso não é uma opção. Como fazer então? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho sempre uma parceira comigo. Da minha vida inteira, eu trabalho com sócia. Eu trabalho com sócia que faça algo que eu não gosto de fazer. Ou eu pago alguém para fazer uma coisa que eu não faço. Mas não fazer não é uma opção. Nesse caso, esse exemplo é muito ruim no sentido de que ninguém vai pagar para outro fazer academia para você, porque é você mesmo que tem que fazer. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer a academia que a gente sabe que é para ir, mas não quer ir? Não ir não é uma opção. Já partimos por aí, não é uma opção. Então, você tem que se fazer essa pergunta: o que me ajudaria a ir na academia? Coisas que são boas para todos os seres humanos, e eu vou te falar que dá certo porque eu vou dizer que 100% dos meus pacientes fazem academia e começam a cuidar da alimentação depois que eles estão comigo. Eu sou a pessoa mais chata do mundo, mas eu faço até ir com eles se precisar, eu vou, porque vai fazer. Não fazer não é uma opção, tá? Eu tô falando literalmente, tem um paciente que eu ia pegar na casa dele e, né, caminhava no bairro dele, e depois esse mesmo paciente, eu falei, agora você não é mais meu paciente, te encontro na academia terça e quinta, tal horário. E é isso. Então, não fazer não é uma opção. Só que não é todo mundo que tem uma psicóloga que vai junto com você na academia. Então, você tem que parar para pensar, o que eu amo fazer? Cara, eu amo podcast. Ótimo. Você só vai ouvir podcast na esteira, então. Então, você vai começar a juntar uma coisa que você ama com uma coisa que você não gosta, um exemplo. Uhum. E isso tem pesquisas sendo, né, que foram feitas e provando que é uma coisa que eu já fazia. Você vai lá na sua academia a ouvir o podcast. Você vai montar a playlist das músicas que você mais ama e você não vai se permitir ouvir essas músicas a não ser na academia. Então, o único momento em que você pode ouvir as músicas que você mais ama é ali. A série que você ama e fica sentada no sofá, você não pode assistir o próximo episódio, você vai assistir andando na bike, qualquer coisa assim. O que a gente precisa é tentar usar alguma estratégia que você precisa sentar para pensar e
e desenhar. O que eu falei que é comum de todo ser humano, né? Que eu não consigo tirar agora daqui, porque tá colado na minha parede, mas isso aqui todos os meus pacientes têm. Um calendário das 7, 8 da manhã, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu falo pro meu paciente, todos, tá? Mais cedo ou mais tarde eu caio nisso. Eu falo, eu quero que você desenhe a semana que você quer. Então é assim, eu quero fazer atividade física. O seu cérebro não sabe o que é isso. Toda meta para o nosso cérebro tem que ser específica, senão ele não faz. E se você não faz nada, não ponha 5 vezes por semana. Ponha 2. Só. E não ponha 1 hora. Põe 15 minutos na primeira semana. Só. Para você cumprir. E se você cumprir, o seu cérebro vai aprender que você conseguiu. E ele vai ficar feliz. E vai ter neuroplasticidade no lugar que é para ter, para na semana seguinte você conseguir ficar 18 minutos, né? Até o momento em que, até o final do mês, você vai falar, nossa, 18 minutos passa muito rápido aqui. Meia hora eu consigo fazer isso aqui. E não precisa depois virar todo dia 1 hora, porque você vai começar a falar, mas tá atrapalhando minha vida. Então, o que você pode fazer? A Organização Mundial da Saúde fala em 150 minutos por semana de mínimo para você ter saúde. Põe 150 minutos, né? 3 vezes por semana, 50 minutos, tá bom, você já cumpriu, tá tudo certo. Vai para casa, beijo, vamos para a próxima. Quando você faz isso, o que acontece é que a gente fortalece uma área do cérebro que é a área decisória, que é a área, né? O nosso cérebro, hoje ainda a gente fala de área, tá? Mas está cada vez mais se fortificando a ideia de que não são áreas, são feixes, né? O cérebro é todo interconectado, é um monte de fio para lá, fio para cá, né? Na verdade, conexões neuronais. Então, mas eu vou continuar falando de região enquanto não está bem determinado. A gente sabe que tem um córtex pré-frontal dorso lateral, que é o cara que fala, levanta, vamos, eu sei que você quer ficar no sofá, mas vamos embora, porque, lembra que depois você vai ficar mal, levanta daí, né? E esse cara precisa ser fortalecido, porque se você é sedentário, come mal, tudo, ele tá largado de lado lá, ele não trabalha faz tempo, quem manda é seu emocional, o emocional falar, vamos comer, porque dane-se, né? Então, essa região, vamos dizer assim, se não for a região, né? Sim. Uma parte do seu cérebro é responsável e pode ser fortalecido. Então, a gente fortalece dando doses pequenas de disciplina. Melhora a água. Sim, pode falar, pode terminar. Não, eu ia falar isso. Melhora pequenas coisas que são possíveis. Melhora a água. O arroz que você comia, uma colher de arroz, 3 colheres de arroz melhora, tira metade, sabe assim, vai percebendo que você olha para aquilo que você fazia e faz melhor, começa fazendo melhor. Você está fortalecendo uma área que está olhando para aquilo, né? Lá no livro Hábitos Atômicos, o James Clear dá um exemplo, né, do cara que começou indo, não sei se você já viu esse exemplo específico, Não. mas o cara do livro, né, o caso que ele conta, começou indo na academia 5 minutos, mas ele não podia fazer nada. Ele tinha que entrar, ficar 5 minutos e ir embora. Ele ficou 2 semanas, acho que 2 vezes na semana. Entrava, olhava lá, cumprimentava a recepcionista, tomava uma água e ia embora. Entrava, ia embora. Entrava, ia embora. Depois, na terceira semana ou na quarta semana, 10 minutos de cardio. Entrava, tudo bem, senta na esteira, ou senta na esteira não, né? Anda na esteira ou senta na bike, 10 minutos é obrigado a ir embora. Vai embora. Em 6 meses, sei lá, em 1 ano, agora eu não lembro exatamente, mas o cara perdeu, sei lá, 20 e poucos, 30 quilos. Por quê? Construiu o hábito, né? Já se acostumou com aquilo. No final ele estava treinando 3, 4 vezes na semana, 1 hora por dia, e aí conseguiu ter o resultado. Agora, entrando um pouco nessa parte de motivação e disciplina, né? Agora, parece que é até uma briga na internet hoje em dia. Não, não é motivação, é disciplina. Não, tem que ter motivação, não é só disciplina, né? Então, agora, até o nós contra eles aí na internet. Mas, o que psicologicamente falando, acontece quando a gente quer começar alguma coisa, por exemplo, resoluções de ano novo, né? A gente está em fevereiro, no começo do ano, muita gente, não, vou começar a treinar e tal. Tem aquela empolgação inicial, aí bota essa meta absurda. Não, eu vou treinar 5, 6 vezes na semana, eu vou correr, não sei o quê. Dá 1, 2 semanas a pessoa, né, não consigo manter, Existe. ou tá com muito
muita dor muscular e aí não consegue manter aquilo, começa a ter uma sensação ruim e abandona. O que acontece aí, tipo, psicologicamente, né? Falando do nosso corpo. Tá. Eu vou te falar, eu trabalhei numa clínica de tratamento de obesidade um tempo. E então eu vou te dar alguns dados reais. A paciente, ela chegava no meu consultório encaminhada pelos médicos, porque ela falava, não tá dando certo o tratamento, então passa com a psicóloga. Aí chegava. E aí, o que eu via? Que a paciente, ela tinha colocado uma meta muito difícil. Então, para você que não sai do sofá, 5 vezes por semana você não vai fazer. Começa por aí, então, as metas de ano novo. Eu quero emagrecer. Primeiro que assim, não são específicas. Eu quero emagrecer. O seu cérebro não sabe o que é isso. Então tem que ser 20 quilos. Tá bom, é 20 quilos. Método SMART, né? Que a meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um tempo e ela tem que ser realista. Então, assim, a pessoa falava, eu queria ter perdido 4 quilos, tá? No mês. Aí eu falo, quanto que você perdeu? Não, eu fiquei muito chateada porque eu perdi 400 gramas, tá? Eu sei, tá? Que 400 gramas pode ser de água, inclusive, e tal. Mas não é o caso. Eu falava assim, então o que você vai fazer? Você vai sair daqui, você vai passar num açougue, você vai pedir para o açougueiro moer 400 gramas de gordura e você vai olhar para o saquinho. E você vai me dizer se aquilo não é nada e se não vale a pena. Porque foi isso que você perdeu. Então você poderia não ter perdido nada, inclusive ter ganho esses mesmos 400, né? Então, olha, e era uma coisa que tinha um retorno muito positivo, assim, porque elas falavam, nossa, Cá, quando eu olhei o saquinho, às vezes nem olhou, mas sabe o que significa? A gente sabe quanto é 400 gramas de carne, né? Ou meio quilo de arroz. Todo Sim. mundo já viu um saquinho desse. Eu falo, um saquinho de arroz, o pequeno, né? Tem 1 quilo, 10 quilos, tal. E você tem essa medida na cabeça, né? Eu gostava muito do saquinho mesmo do açougue. E aí eu começo a ensinar, ensinava para as pessoas que a gente precisa valorizar o esforço que a gente fez. E mesmo que ele seja pequeno, porque, de novo, né? A gente só cresce a disciplina. Ninguém se torna um jogador de vôlei de uma hora para outra, ninguém se torna um jogador de tênis de uma hora para outra, e ninguém fica magro de um dia para o outro. Mas o esforço que você fez, se ele foi melhor do que você fazia antes, poxa, comi salada, comi isso, comi aquilo, tal, e não emagreci nada. Cara, você fez coisas diferentes. Com comportamentos diferentes, você vai ter resultado. Mas talvez você tenha que olhar de novo esse parâmetro que você está colocando de que 4 quilos é possível para você neste momento. Não é, mas 400 gramas é um resultado. Então, esse livro aqui, que inclusive está do meu lado, porque é um dos que eu estou lendo, né, Desconstruindo a Ansiedade, ele tem o Judson Brewer, não sei como é que fala o sobrenome dele, né, nunca ouvi falar. Ele tem um aplicativo de emagrecimento. Ele conta, aquele americano, né, já faz o livro e já está vendendo o aplicativo dele, tá? Mas ele fala que as pessoas que fazem o programa dele têm um emagrecimento, assim, bem melhor do que as que fazem os programas nutricionais. E ele, se eu não me engano, é psiquiatra. Por quê que ele consegue isso? Primeiro, porque o primeiro passo no trabalho dele é consciência do que você faz. Então, ele trabalha com plena atenção. A plena atenção é coma comendo, tome banho tomando banho, que é uma coisa simples, mas que a gente nunca mais fez. Né? A não ser no podcast que eu preciso prestar atenção, do resto a gente está fazendo, né? Lendo 2 livros ao mesmo tempo, né? Desnecessário. Mas tá bom, a gente faz isso. E então ele fala que o primeiro passo é a conscientização, que é a plena atenção. Quando você está comendo, você tem que olhar para o que você está comendo. Isso já faz muita diferença. Quando você acabou aquele prato, você tem que olhar para a sua saciedade. Você não levanta e se serve de novo. Você olha primeiro. Você pode até esperar. Espera 5 minutos.
Se você ainda tiver com fome, levanta e se serve. Sempre, mas eu só quero que você preste atenção. Depois, ele fala muito que a gente está muito ligada no gatilho. Ai, aquilo me deixou nervosa e por isso que eu tomei o sorvete. Aquilo me deixou e por isso que eu fiz isso. Só que ele fala que mais importante do que o gatilho e o comportamento é a consequência, o benefício. Então, ele ensina a gente a prestar atenção no benefício. Então, eu fiquei nervosa, eu comi sorvete. Por que você comeu sorvete? Ah, eu comi sorvete para me acalmar. Tá bom, então agora presta atenção se você se acalmou. Você se acalmou? Não, você não se acalmou, você precisa prestar atenção. Inclusive, não só você não se acalmou, como agora você tem culpa. Né? Então, observa que os nossos comportamentos, se a gente não prestar atenção, a gente vai repetir, que nem papagaio. Ai, eu comi porque eu estava nervosa. E melhorou? Não. Então não está funcionando. Se não está funcionando, vamos começar a achar uma estratégia diferente quando você estiver estressado? Vai para academia, por exemplo, que você vai ver que melhora. Esse de fato melhora. Fisiologicamente tem uma explicação. O outro vai te deixar com culpa. Eu acho que a sensação muda, né? Daí a pessoa meio que continua naquela. Porque a pessoa que, por exemplo, né, tem esse problema de querer compensar qualquer outra coisa, qualquer frustração com comida. Compulsão nesse sentido. Ela começa a se sentir tão mal que ela esquece do porquê que ela começou a comer. Então, meio que deve que passar batido. Não, vou continuar nesse hábito, né? Vou continuar seguindo esse caminho porque passou aquilo. Mas passou porque você está se sentindo mal, você está passando mal. Às vezes está até, né, vomitando, tá passando literalmente mal mesmo, né? Estômago ruim, se sentindo mal, pensando em intestino, disposição, tudo. Isso, e ela faz um ciclo, né? De ela tá estressada, ela toma um sorvete para ficar melhor, ela se sente culpada, a culpa faz ela comer mais, porque ela tá mal de novo, né? A culpa é um estresse. E aí ela não sai desse ciclo, e a gente é um ser inteligente. A gente é inteligente, mas a gente não usa a nossa inteligência. Porque a gente tá viajando lá, põe a série e fica tomando sorvete. Então, plena atenção. Atente ao que você tá fazendo. Você quer tomar o sorvete? Ele até fala, toma. Só que presta atenção. Põe na boca e sente o gosto. Porque eu não sei se você já fez isso, provável que você já tenha feito, porque a gente tem esse cuidado com a alimentação e tal. Algumas vezes eu amo chocolate, tá? Mas eu não como a quantidade de chocolate que eu gostaria. Mas todo dia eu como. E uma das formas que eu fiz para diminuir a quantidade que eu como é pôr na boca o chocolate, chupar ele ao invés de mastigar e engolir e prestar atenção. Quando você põe um prestígio na boca e presta atenção, você fala, caraca, é um açúcar puro, isso não é legal, não é gostoso, mas parece gostoso porque eles têm todo um estudo. Mesmo, né? Engenharia, nossa, para fazer uma coisa crocante junto com o salgadinho e junto com o doce. Tem uma outra coisa que eu falei ontem para um paciente que gosta de McDonald's. Eu falei, faz um favor para mim. A próxima vez você vai pegar batatinha, você vai pôr no molho caipira que ele gosta, só que você vai pôr na boca prestando atenção. É sal. O gosto vem em segundo lugar. A primeira é sal puro. Então, se você... E por que eu tô falando isso? Porque eu prestei atenção. E antes eu comia o potinho de passar o dedo até. Hoje eu compro. Eu molho e eu falo, cara, isso aqui é muito salgado. E aí, tipo... E né? passa a vontade também, né? Doce principalmente, que na hora você tá... Não, eu quero muito um sorvete. A primeira colherada, beleza. Agora a segunda, a terceira, até... Aí você come até acabar o pote, mas... Na segunda, na terceira já passou, já era, a vontade já foi, só que você tá comendo simplesmente por comer, né? Justamente, não tá prestando atenção em nada. Não, agora que eu abri, vou até o final. E acho que essa mentalidade tem que mudar, né? É um cuidado. Sempre que eu trabalhei com as pacientes de obesidade, eu falava que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Então, até essa sorveteria, você entrou na sorveteria, começa a fazer isso, presta atenção no potinho dos outros. Todo mundo foi lá com vontade de sorvete,
Por que alguém pegou 3 bolas, cobertura, não sei o quê? Por que ela fez isso? Por que ela não matou a vontade dela com uma bola, esperou, levanta, compra outra? Pode até comer as 3 bolas, tá? Mas você tem que me garantir, não é para mim, é para você Sim. mesmo, que você quer realmente a terceira. Porque então é detalhe, e o detalhe vem da consciência. Que a gente começou o podcast falando isso, que as pessoas perderam a conectividade com elas mesmas. E por isso que a alimentação tá assim, e o marketing tá amando, né? Putz, vamos dar salgado com doce que aumenta a chance dela creque na boca. Com certeza. E naquela questão, né? Na pergunta eu falei sobre motivação e disciplina e aquele boom inicial de vontade e logo depois, né, uma subsequente desistência. É um pouco por causa disso, de não estar muito atento ao que está acontecendo? Tem várias que coisas, traz tá? aquilo? Então, uma das coisas que eu falei é você não. A sua meta tá errada. A Sim. outra coisa que eu falei é você desmerece aquilo que você fez, né? Então, eu consegui 400 gramas, ela fala, eu não consegui os 4 quilos. Essa é a mesma verdade de olhares diferentes, né? Ontem, eu tenho uma equipe, aí eu tenho uma psicóloga que veio perguntar como ela cuidava de uma paciente que veio com uma queixa de nada eu termino. Sim. E aí, nada eu termino, exatamente isso. E aí ela fez 3 sessões e aí ela falou para a psicóloga, olha, eu achei que o método de vocês ia ser diferente e não tá funcionando. Aí eu falei para, né, tava orientando a profissional da seguinte forma. Ela faz muitos anos na vida dela que ela faz as coisas e desiste. Então, dentro do cérebro dela, desistir, se tiver um espaço, uma região própria para desistência, assim como você é bom em crossfit, ela é boa em desistir. Quem quer mudar alguma coisa, quem quer aprender um novo hábito, precisa de paciência. Não tem jeito. Se te venderem a dica famosa, é mentira. Estão te vendendo curso mentiroso. Não existe mudança, não existe aprender inglês em 3 aulas, não existe aprender tênis em 3 aulas, não existe ficar forte em 3 aulas e não existe parar o seu pensamento de desistir em 3 aulas, em 3 consultas. Então, você não vai desistir, porque se você desistir, você vai dar mais força ainda para a sua desistência. O que você precisa é saber que desistir não é uma opção. Como você vai fazer para não desistir é a estratégia que a gente vai usar. Então, o que acontece? A gente tem, eu vou usar um termo que todo mundo conhece, crenças sobre nós mesmos. Eu nunca consigo, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu nunca vou ter um corpo não sei o quê. E aí, você mesmo comprou essas frases. E eu já vou dizer, todos os pensamentos que você tem, eles são capazes de ser alterados, mas todos vão exigir paciência. Sua obesidade vai exigir paciência. Seus músculos para crescerem vão exigir paciência. Seu inglês para melhorar vai exigir paciência. Então, o que você precisa é paciência e boas estratégias. Desistir não é uma opção. Paciência e boas estratégias, tá? O que acontece com a pessoa que começou o ano falando vou parar de fumar? Ela não teve paciência com ela. Que ela fala, não consegui. Tá bom que você não conseguiu, óbvio que você não vai conseguir assim. Você tá 40 anos fumando, ou 30, ou 20, ou 10. São 10 anos de um hábito. Putz, peguei. Beleza, mas dos 7 dias da semana, você conseguiu ficar 6 sem, né? Ou, sei lá, 4 que seja. Isso é vitória. E você vai precisar de paciência. Então, se esse método não tá dando certo, qual é o próximo? Eu vou precisar de adesivo? Eu vou precisar mastigar chiclete? Eu vou precisar... Por que a gente não reconhece essas pequenas vitórias? Porque eu vi até uma situação outro dia muito interessante. Muitas pessoas que estão fazendo dieta, continuando aí no nosso exemplo, no nosso tema, na hora que saem da dieta, falam, foda-se, agora que eu já saí, eu vou enfiar a cara no sorvete, vou no McDonald's, vou isso, vou aquilo. Agora, essa mesma pessoa, se ela tá andando, dirigindo na rua, se fura um pneu dela,
ela vai lá e vai furar os outros 3? Ou ela vai trocar o pneu que foi furado? E eu achei bem interessante, porque, cara, é a mesma lógica. É literalmente a mesma lógica. É a mesma cena em situações diferentes. Por que você Quase. reage? É, Vou te falar por uma. quê, tá? Pode falar. Porque quando você vai no McDonald's e come, ou chocolate, você enfia o pé na jaca, literalmente, você tá lidando com dopamina, né? Que é a recompensa que o cérebro fala: caraca, gordura! A gente gosta muito de gordura e de açúcar, porque de uma certa forma o nosso cérebro ele fala: putz, meu, vamos guardar essa energia aqui. O nosso cérebro ele é super caro, ele gasta muita energia, então ele ama a energia, por ele e ele armazena. Fala, cara, se ela um dia ela precisar, deixa eu guardar. Furar o pneu, os outros 3 É o só contrário. dá trabalho, não tem nada de dopamina, entende? Entendi. Então, a gente está lidando internamente com um bicho muito forte aqui, que são os prazeres a curto prazo. Os prazeres a curto prazo, eles são bons para mim e para você também. A gente gosta muito. Cara, se entrasse alguém agora aqui na minha sala com um bolo de chocolate, tipo, ia ser muito difícil eu falar não, porque ia falar, ah, eu não queria, mas meu cérebro já fez, bem, que delícia. Para a gente conquistar o corpo que você quer, o inglês que você quer e tudo que você quer, a gente precisa abrir mão de prazeres. Eu não estou falando de coisa chata. A gente tem que abrir mão de prazeres a curto prazo para olhar lá na frente, né? E isso é muito difícil. Por isso que a gente precisa de paciência e estratégia, porque é difícil, ninguém tá falando que é fácil. Você falou, ah, Kai, eu gosto de ir para academia, para mim é mais fácil. Mas você hoje, depois de tempo, descobriu um prazer lá. Então você hoje não sofre para isso, você tem prazer, você olha seu corpo bonito, você tem seus amigos, você gosta daquele, você já aprendeu a ter dopamina lá, né? E Entendi. é o que as pessoas precisam de tempo para criar desejo para ir para lá. Sim. Eu quero tocar num ponto de comparação também, que eu acho que influencia nessa questão de não reconhecermos as pequenas vitórias, e aí você vai conseguir me dizer melhor se sim ou não, mas antes, lá no começo, na hora que a gente entrou no assunto que você falou, né? A gente aqui, agora eu não tô falando, na hora que você se olha no espelho e você não tá bem fisicamente, você reconhece isso. E aí a gente não tá falando de aceitação, nem nada disso. E eu nem quero entrar nesse tópico especificamente, mas aquele cara que eu te falei antes da gente começar a gravar, o Chris Williamson, ele tem mania de nomear conceitos. E eu acho isso muito interessante, cara. Ele nomeou compaixão tóxica. Eu quero ler para você e quero saber a sua opinião, porque eu acho que vai ter muita relação com isso que a gente está falando aqui agora, tá? Tá. Ele fala que compaixão tóxica é a priorização do conforto emocional de curto prazo em detrimento dos resultados de longo prazo. Sobre a verdade, a realidade, o florescimento, enfim, em detrimento de tudo. É uma otimização para parecer que você está fazendo bem, ao invés de realmente fazer o bem. Isso é visto em grande parte da cultura popular hoje em dia como algo desejável, justo e empático a se fazer. As pessoas preferem afirmar que a gordura corporal não tem influência nos resultados de saúde e mortalidade para evitar que os indivíduos com excesso de peso se sintam chateados, mesmo que isso faça com que, literalmente, morram mais cedo ou tenham uma pior qualidade de vida a longo prazo. Os pais Exato. preferem permitir que os filhos joguem no computador ou fiquem vendo TV até tarde, acessem redes sociais todas as noites, do que lidar com o desconforto de tirar isso deles, mesmo que isso arruine o desenvolvimento do cérebro, as habilidades sociais e a autoestima. O que você acha desse conceito que ele cunhou? Eu acho perfeito. Se não fosse ele, teria eu escrito as mesmas palavras. A gente está indo. Eu entendo, tá? Todo o movimento de aceitação para a gente sair desse lugar de bullying, né? Ou de que só existe um padrão de beleza, um padrão. Eu entendo o movimento. E como toda vez, você deve ter percebido na história, né? Quando a gente estudava história na escola, literatura, é sempre um pêndulo, né? Então, assim,
antropocentrismo, teocentrismo, né? Então, assim, valorização da ciência, valorização da religião, valorização. É sempre um pêndulo. Então, eu acho que a gente está bem na ponta de um pêndulo, a nossa sociedade atual. Está vivendo um pêndulo, assim, eu vejo muita diferença do que quando eu era pequena, que assim, meu Deus, a gente precisa aceitar tudo, esse individualismo, cada um é o que quer, e aí LGBTQI, todas as letras que você nem consegue acompanhar. Então, tem um lado muito positivo disso, no sentido da aceitação do diferente. Ponto. Agora, tem todo o lado negativo, né? Porque vou até puxar para outra sardinha, assim, esse excesso de individualismo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, ele tem dificultado as relações, né? Assim, hoje é do meu jeito, então eu tô sempre buscando um relacionamento e eu paro assim que não fez do jeito que eu queria, que é o que o Zygmunt Bauman fala até de uma sociedade líquida, né? Parece que escorre pela mão, não se solidifica mais. Então, esse excesso de individualismo, se tivesse dando tudo certo, a gente não estaria nos maiores índices de depressão, de ansiedade, de suicídio. Tem alguma coisa errada dando, né? Alguma coisa tá dando errado nesse princípio. Eu não sei exatamente o que é que tá dando errado, tá? Mas o pêndulo é tudo bem da aceitação, mas vamos puxar esse autor aí, tudo bem, mais ou menos, porque a gente está indo contra as diretrizes de saúde, por exemplo, tá? E Tá esse é começando a um afetar, dos tá pontos. começando a afetar uns níveis, assim, muito absurdos, né? Sei lá, por exemplo, o carnaval aqui em São Paulo agora. Eu não fiz nada. Tava em casa, trabalhei 2 dias na semana dando aula. No domingo eu tava saindo de casa pro trabalho, dá 10 minutos de carro. Tinha um cara com uma roupa meio que com um vestido, assim. Aí, beleza. Não, tranquilo, né? Sem problema nenhum. Na hora que ele vira a bunda de fora, completamente de fora. Eu olhei e falei assim, eu com minha noiva do lado, falei, porra, sabe, dá vontade de chegar, tipo, descer do carro e falar, só que não pode. Agora, se fosse em outro contexto, uma outra pessoa, um outro cenário, seria atentado ao pudor. Então, cara, não é meio que complicado? A gente tá começando a agredir o próximo, cara. A pessoa não pode andar na rua agora, ela é obrigada a ver a sua bunda de fora, andando na rua. Aí, E onde é se que a gente você vai não chegar gosta, é dessa você que é maneira? preconceituoso, né? Né? Por Onde é isso que a que gente eu tô vai... falando. Então, onde é que a gente vai chegar dessa maneira? Tá Eu ficando um acho que você negócio usou a complicado. palavra certa. Você pode ser quem você quiser. Na sua casa. Isso. Eu tô falando quando sai da linha, tá? Não é Sim. isso. Eu não tô falando que não pode. Não, pelo amor de Deus, homem com homem, mulher com mulher, homem com árvore, o que vocês quiserem, né? Não Isso. é isso a questão. Mas eu tô falando do posicionamento, como você disse, né? Então, o que é atentado ao pudor, então? Porque se essa pessoa tivesse. Se um cara no ônibus abaixar a calça e ficar com a bunda de fora, é atentado ao pudor. E a pessoa se fantasia com bumbum de fora, que nome que se dá isso? A gente não sabe. A gente não sabe, né? Tá, a gente tá entrando em terrenos nebulosos, né? É, Agora, é a pergunta difícil. é, aonde isso É vai difícil. parar? Né? Então, acho que isso, justamente, né, vai impactando negativamente nesses casos específicos. A pessoa tá acima do peso, ela tá com obesidade, é uma doença, gente. A gente não tá falando aqui do corpo ser bonito, não ser bonito, o que você acha bonito, o que eu acho bonito. Ninguém tá falando de nada disso. A gente tá falando de uma doença que aumenta o índice de mortalidade em não sei quantos por cento. Então a gente tá falando de Muito, saúde, a gente não tá muito. A gente, falando. obesidade está ligada a maior chance de demência, maior chance de Alzheimer, isso é comprovado, maior chance de transtorno de ansiedade e depressão. E maior desconforto, porque você tem as suas dificuldades e eles sabem disso, né? Agora sim, cada um faz o que quiser da vida. Tá E bom? você acha que isso tem influenciado diretamente nessa questão da depressão e ansiedade? Eu vi, segundo, se eu não me engano, o Brasil é o quarto país do mundo com mais depressão, mais casos de depressão, e o primeiro em ansiedade.
É algo assim, né? Quinto lugar em depressão, não sei se já subiu, e primeiro e ansiedade, isso. Então, a pergunta que eu ia fazer é, a gente tá ficando mais frágil? Só que eu nem sei se essa é uma pergunta boa nessa situação. De uma maneira geral... Não sei, é tão multifatorial isso que tá muito difícil de entender, sabe? Ainda mais que a gente tá mergulhado em tudo isso, né? Então, se você entrar na filosofia, alguém vai falar, se entrar na sociologia, alguém está estudando isso, se entrar em neurociência, alguém está estudando. Então, a gente tem várias coisas. A gente tem o estilo de vida que não é saudável, né? As pessoas. Tá bom, mas olha, depois da pandemia trabalha-se home office. Tá bom, só que você trabalha home office 24 horas, né? Eu vejo meu marido recebendo coisa às 10 horas da noite e se vendo obrigado a responder. Porque eu falo, não responde. Não, 10 horas, não é para responder ele, cara, não posso. Tipo, e é verdade, entendeu? Porque o estilo de trabalho hoje se tornou assim. Então, é mentira que você tem mais qualidade de vida na sua casa, porque hoje a gente é escravo, enquanto não tiver uma lei para isso, a gente está trabalhando muito mais. Tem um sedentarismo bem importante, a alimentação tá pior, o índice de obesidade está maior. Então, a gente já sabe que a obesidade aumenta a chance de transtorno de depressão e ansiedade, não só porque fisiologicamente tem uma explicação, mas porque quando você está comendo mal, desculpa, mas você sabe que você está comendo mal e o seu copinho de autoestima está baixando. Sim, você querendo ou não. Né? No fundo, é isso. Então, a gente já falou de estilo de vida. A gente tem muito mais esse mundo da internet, né, que a gente está vendo os impactos dela, é um mundo que a gente parece que está tendo uma vida social, mas não tem, porque ninguém que está ali na sua rede social está de fato ali, alguém postou ontem e você está vendo, então ela não está ali para conversar com você. Tudo que está, o mundo inteiro, todas as notícias, e claro que são privilegiadas notícias ruins, porque o marketing sabe que a gente gosta por algum motivo. Então você assiste a guerra, a morte, o posicionamento político que vai te dando raiva, se é de um lado ou do outro. Então você liga para descansar o sua rede social e você é bombardeado tanto com produtos que você, como você disse inicialmente, você nem queria e de repente você descobre que você quer, porque caiu na página do tênis, né? E você fala, nossa, é tênis, né? Aí você começa a olhar tênis e aparece mais tênis, aí quando você vê, você acha que você precisa de tênis. Então, assim, nada tá favorável, né? Sorte nossa de algumas poucas pessoas nesse mundo que estão atentas a isso, que estão vendo que não tá normal e que estão com atenção nas suas próprias vidas. Eu vivo hoje uma atenção sobre a minha vida. Eu presto atenção no que eu como. Eu falo, Cá, já deu de estudar, eu sei que você gosta, filha, mas você precisa dormir. Aí eu pego o celular à noite, aí eu olho e falo, não, é melhor não pegar um celular agora, porque a luz no meu olho não vai fazer bem, vai atrapalhar meu sono. Então eu pego outra coisa, né? Pego um livrinho que eu preciso sempre para dormir. Tudo precisa ser pensado para que aumente minha chance de não ficar doente. Porque hoje o natural é ficar doente. Acho que é essa. A gente já foi em vários lugares, a gente sempre volta para essa questão da consciência, né? Acho que realmente deve ser o ponto de partida, né? A gente já falou sobre essa questão do consumismo, a gente já falou sobre obesidade, sobre sedentarismo, e é isso, essa questão de consciência e de autoconhecimento, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para quem quer hoje melhorar de vida, melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, né? Em tudo até, porque consequentemente você vai melhorar a sua produtividade, você vai estar mais bem disposto no trabalho, vai conseguir melhores resultados. Então vai fazer escolhas mais inteligentes, né? Baseada no seu bem-estar. Exato. E sobre a questão da comparação, Karina, eu vi você falando várias vezes que você vai criar uma rede social mortadela, né? Foi dessa maneira que você colocou. E, cara, eu achei muito interessante, porque essa questão da comparação, acho que Churchill já dizia, né? Comparação é a ladra da felicidade. E, cara, do jeito que a gente tá hoje, antigamente, voltando lá, né? Por exemplo, antigamente, a gente se comparava com as pessoas ao nosso redor, que eram, sei lá, um grupo de
100, 200, 300 pessoas, né? Mais ou menos isso que você tem mais contato. Isso. Hoje em dia você se compara, cara, por exemplo, e o pior, vamos botar corpo, porque é mais fácil, né? Você se compara com influenciador que vive disso, com atleta que vive disso, com pessoas que têm uma realidade completamente diferente da sua. E eu acho que a gente volta, né? Ah, emagreci só 400 gramas em um mês. Ah, então melhor não fazer nada. Fulana emagreceu 5 quilos, né? Cicrano conseguiu ficar forte em 6 meses. Como é que a gente pode diminuir isso? Como é que a gente pode parar com isso? Se conscientizar melhor em relação a essas coisas? Eu vou dar uma dica bem prática, tá? A internet, de fato, ela causa um mal-estar, né? Porque você vai se comparar. A Karina vai se comparar, tá? Eu posso ser a psicóloga, eu vou me comparar. O que eu sugiro para as pessoas? Que elas parem de seguir as pessoas que te fazem mal no sentido de que você está comparando. Ela te intimida, porque ela tem aquela rotina de, ela acorda, toma o shot, toma a luz do dia. Se ela, sabe, é uma coisa muito distante da sua. Então, pare de seguir, porque se ela não te inspira, ela te intimida, para. Só segue quem te inspira. Aquela pessoa que pode até ser a mesma, tá? Que toma shot, e fala, cara, me deu vontade de tomar um shot. E aí você começou a perceber que aquela pessoa que te segue te fez se sentir bem, te acolheu de alguma forma, falou com uma necessidade sua de mudança e você conseguiu realizar aquela mudança. Tem muita gente que me segue e fala assim: nossa, depois que eu comecei a seguir você, eu mudei nisso, eu pensava mal de mim, continua me seguindo, entendeu? Agora, se alguém olha até, tem hate também, né? Pouco, ainda bem, mas tem hater. Quando veio uma menina que escreveu assim, nossa, tô começando a te odiar. Do nada, eu abri de manhã, né? Bom dia, mundo, tô começando a te odiar. O que tá fazendo na minha rede? Vai embora! Tipo, hello, se eu tô fazendo mal pra você, você tá começando a me odiar porque você já não gosta de mim faz tempo, já não era nem pra estar me seguindo. Então, hello, galera, sabe? Fica esperto com você. Se você não gosta de um político, não segue. Se você não gosta, se as reportagens te fazem mal, para de seguir. Para de sentar na frente da televisão. Nossa, eu fico super angustiada e fico assistindo o filme das cabeças explodindo, guerra, porque, desculpa, mas o seu cérebro não sabe que aquilo é mentira. Está te fazendo mal e você não está prestando atenção. Então, hello, né? A Volta gente pro tá precisando. planeta. Então, acho que tá precisando disso, né? Eu acho que tá precisando de chacoalhada. Tipo, dar uma chacoalhada geral, sabe? Em todo mundo e pra gente voltar a viver mesmo. Porque eu acho que a galera tá. Essa questão do hate, assim, é um fenômeno que eu acho que tinha que ser muito estudado, sabe? Eu não sei como é que tá no cenário, se tem gente tentando. Porque é também um negócio muito difícil, né? Como é que você vai realmente estudar um hater? Uhum. Primeiro, ele não vai aparecer nunca, né? É um nome esquisito numa Não, carinha de apesar de que anime. O Fantástico fez uma reportagem com hater, você soube? Não Eu vi. assisti, foi muito interessante. Eles foram atrás do hater e os caras se disponibilizaram a falar, alguns com o rosto fechado Aham. e outros aberto. E assim, tem o hater da Ivete. Ela me deu atenção. Porque ela tem 1 milhão de seguidores, mas o hater ela deu atenção e respondeu. E aquilo, mesmo que tenha sido pro lado negativo, a pessoa falou: nossa, ela leu meu comentário. Então, tem um pouco isso, tá? Foi uma coisa que eu vi. A outra coisa que eu vou falar, é uma hipótese minha, é que, assim, de novo, a internet ela é baseada no presente. Né? Então, mesmo que alguma coisa aconteceu ontem, quando você liga, está acontecendo aquela hora para você. Uhum. E aí, eu fiz uma comparação ontem, no meu curso de filosofia, eu falei para a professora que é o seguinte: eu trabalhei em UTI. E o meu trabalho como psicólogo hospitalar, uma das coisas que eu mais amava fazer lá era humanizar o paciente. O que é humanizar o paciente? Quando você entra numa UTI, te tiram a prótese dentária, seu óculos, sua roupa, sua identidade. Ninguém sabe
que você é a Karina, que ama o que faz e que tem uma família, que tem 2 filhas te esperando e que o seu dinheiro é importante para casa. Você é a paciente que está com um tumor lá, que você precisa fazer uma cirurgia. Então, acabou ali a sua história. Quando os profissionais entram no seu quarto, ele simplesmente vê aquilo, aquele paciente deitado no leito. Não tem história, não tem filho, não tem nada ali, tá? É um paciente que ainda pode ser chato, porque fica chamando a atenção. Então, às vezes acontecia da enfermeira falar, Karina, eu preciso de ajuda, vai atender o João, porque o paciente chato fica apertando a campainha toda hora. O que eu fazia? Eu conhecia o João, eu conhecia a história dele, eu conhecia qual era a preocupação dele. Eu conversava com a família, eu falava, traz uma foto do João com a família. Ele é vô, será que os netos gostariam de fazer um desenho para ele? E aí eu colava na parede, eu trazia até um objeto pessoal, o que ele gosta, que ele se sente confiante. Ele tem uma santa que ele não larga, traz a santa. E aí eu transformava aquele quarto numa algo histórico, para quando a pessoa entrasse, ela olhasse o seu João com a família, com aquela roupa, né? Que ele não tá naquele momento. E além disso, eu ia lá para a enfermeira e falava, sabe por que ele tá chato? Porque a família dele depende financeiramente dele, ele tá muito preocupado. E aí a enfermeira, o médico fazia assim, nossa, tipo, ele que paga a faculdade do neto, e ele tá muito preocupado, porque qualquer coisa que eu contasse da realidade, eu dava só o que eu poderia dar, e a pessoa fala assim, nossa, tadinho, é mesmo. E sabe o que acontecia? Aumentava o respeito ao tratar dele. Porque agora aquela pessoa tem um histórico. A internet não tem história. Quando alguém me xinga, não xinga a Karina com a história da Karina. Xinga aquela moça chata que tá falando e que tá me dando ódio. Mas se ela soubesse que o propósito que eu tô ali, quanto que eu gasto do meu tempo para tentar ajudar alguém, que às vezes, muitas vezes eu tenho 2 filhas, que eu poderia estar com as minhas filhas ao invés de fazer isso, sabe? Que eu nem ganho dinheiro com os reels que eu faço, né? O meu Instagram não me dá dinheiro nenhum. Se ela soubesse o quanto eu dedico, o que eu faço da minha vida, dificilmente ela ia falar que tá me odiando. Então, o hater não é o hater da Karina, ela pegou um fragmento. E é assim que a gente faz, a gente olha fragmento de histórias, né? E isso adoece a gente, né? Porque, como eu disse, a gente. Desculpa, não sei se está fazendo barulho. Peraí. Fez barulho aí? Não, pegou. Tá, desculpa. A gente se comunica com pessoas, né? Tem um estudo, o maior estudo de Harvard sobre felicidade mostrou que o nosso nível de felicidade ele é maior e a gente vive mais com bons relacionamentos. E o Instagram não é o lugar de relacionamento, porque ele é fragmento e você não se relaciona com fragmentos, né? Cara, e onde você acha que a gente vai parar? Porque a tendência não é aumentar o número de relacionamentos que as pessoas têm. Pelo menos não no futuro próximo, sabe? Com tudo que a gente tem hoje em dia. Agora, por exemplo, um exemplo bem bobo. Mesmo vamos botar ano passado. Ano passado. Se eu precisasse de alguma ideia para produzir algum conteúdo, alguma coisa, a quem eu recorreria? Algum amigo que também faz isso. Puta, o que você tá fazendo? O que você acha que dá pra fazer? Pelo menos aí eu tava conversando com um amigo. Agora, se eu preciso de alguma ideia, o que eu vou fazer? Vou no chat GPT. Então, em qualquer, sabe, tá diminuindo cada vez mais a necessidade de contato com pessoas próximas da gente. Tá todo mundo ficando sozinho. Isso. Eventualmente vai dar merda, né? Eventualmente vai dar um problema. Já tá dando, na verdade, né? Porque é isso, ansiedade, depressão, não sei. Só que se a gente chegar num ponto a gente não vive sozinho. E mais uma vez, aonde isso vai nos levar? Sabe? Porque se chega num ponto de colapso, e aí? O que vai acontecer? Então, o que você acha dos próximos anos, né? O que vai acontecer? Olha, eu espero que o nosso trabalho, o meu, o seu e de outros profissionais, sejam conteúdos que façam com que as pessoas reflitam e que elas saibam, né? E que a ciência traga algumas respostas. E a ciência já trouxe, eu não sei quem é o autor dessa pesquisa, mostrando que a solidão, ela aumenta a mortalidade.
Ela diminui você sentir-se sozinho, eu não estou falando de solitude. Você sentir só e não queria estar só, diminui a sua vida em 10 anos, sua expectativa de vida em 10 anos. Então, esse tipo de informação as pessoas precisam ter, de novo, para que elas possam fazer melhores escolhas. Por mais que você use o chat GPT para ter novas ideias, e até te tomar menos tempo e ser mais certeiro, não tem problema nenhum a gente usar a tecnologia a nosso favor. Mas e o pessoal da sua academia que você gosta? O que você vai fazer com eles? Né? Esse tipo de coisa que é muito importante, os bons encontros da vida, eles vão continuar existindo. Eu acho que isso, se você cultivar, você vai ter esse benefício. Eu tenho todo o benefício da tecnologia, mas todo final de semana eu vou encontrar. Eu amo cavalo, eu tenho cavalo, eu encontro meus amigos do cavalo. E então eu encontro com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, o mesmo amor que eu por algumas coisas. Então a minha dica é, primeiro, né? Espero que vocês consumam conteúdo de qualidade que te ensine sobre o bem-estar, principalmente se você não tem bem-estar, consuma coisas que te ensinam sobre como ter bem-estar, como eu disse, leia coisas que respondam às suas angústias. Então você vai acabar caindo em conteúdo de saúde mental. E atente-se a ter uma rotina, que foi que eu falei lá, né? A criar uma rotina onde inclua as coisas de saúde mental. E dentro desse calendário, porque você consumiu conteúdo de qualidade, você sabe agora que você precisa encontrar pessoas, precisa estar em algum lugar esse encontro com pessoas, né? Lembra que eu te falei? Eu monto minha vida baseada nessas coisas, né? Então, eu tenho grupo agora de jantar. Uma vez por mês a gente se encontra para jantar. Então a gente decide o restaurante, faz votação para não sei o quê. Que são os bons encontros, né? Tem que ser proativo em relação a isso, né? Até eu mesmo, recentemente, eu sou do Rio, eu não conheço ninguém em São Paulo, né? Ninguém. Não fui criado aqui, não tenho um amigo de anos, não tem nada. E, enfim, comecei a trabalhar na academia de CrossFit, dava aula. O CrossFit tem aquela questão de comunidade, então criou um círculo social. Só que financeiramente começou a valer a pena eu ficar mais na internet. E aí eu fui diminuindo a aula, diminuindo a aula, diminuindo a aula, até que eu parei de dar aula. Só que quando eu parei de dar aula, eu só ficava em casa praticamente. Eu saía para treinar, voltava e eu perdi completamente o contato com as pessoas. Eu meio que me removi, não fui removido, me removi daquela comunidade, porque eu ia treinar no horário diferente, não fiz questão, vamos botar assim, de manter o contato. E depois de um tempo, depois de um ano e pouco, eu me vi assim, cara, que merda, cara. Sabe? Foi Tá isso que eu sozinho, pensei. né? Foi isso que eu pensei. Eu falei, beleza, tem a minha noiva e tal. Só que não é o suficiente, não é um contato. Até porque senão, sei lá, no meu ver, você pode até acabar sobrecarregando a pessoa, criando uma expectativa sobre a pessoa muito maior do que, não, ela tinha que estar fazendo isso, ou tinha que estar fazendo aquilo para me dar atenção, sabe? Eu falei, cara, é isso. Há 10 anos no Rio, eu vivia em grupos, né? O grupo dos meus amigos desde que eu nasci, depois me mudei, o grupo dos meus amigos que a gente ficou 10, 12, 15 anos fazendo as mesmas coisas juntos, de escola. Depois fui para Niterói, a galera do CrossFit, a galera... Chegou um momento que eu tava sozinho, sem a minha galera mais. Eu falei, não dá. Eu prefiro abrir mão de tempo que eu poderia estar, às vezes, trabalhando e fazendo mais dinheiro para voltar a dar aula, voltar a estar inserido numa comunidade. E no meu ver, né, nessa reflexão que eu tive, eu até falei, cara, lá na frente a recompensa vai vir, porque eu tava começando a ficar triste. Nunca tive nenhum episódio de depressão, nem nada disso, nunca passei por nada do gênero, mas eu tava começando a ficar, tipo, triste mesmo, sabe? Não tem ninguém para falar, não tem ninguém para compartilhar, não tem ninguém para dar uma risada, para contar uma piada, para falar uma besteira. Aí eu falei, não, vou voltar a dar aula. Voltei a dar aula e fisicamente, muitas vezes eu fico mais cansado. Sim, até botei no Instagram botei hoje. Eu tenho alguns aparelhos que medem sono, recuperação, né? Todas essas coisas pensando em otimizar a performance e tal. Mas eu deixo claro para todo mundo que eu não sou atleta, não tenho objetivo de ser atleta, então eu vou compartilhar o que é a minha vida. Noite passada, retrasada, foram 5 horas de sono. Saí da academia 10 horas da noite e 5 horas da manhã eu tava lá de novo. Então, não tenho o que fazer, é o trabalho. Mas hoje eu me sinto muito melhor, mesmo fisicamente estando mais ativo, tendo mais gasto energético do que naquela época que eu estava só ficando em casa, meu único gasto energético era o treino. Então,
eu acho que essa conscientização e tomar uma atitude, né? Foi aquilo que você falou lá na frente também. As pessoas. Cara, você fez um discurso na prática de tudo que a gente conversou aqui. Você não deprimiu porque você percebeu a sua tristeza, que foi o que eu falei, lembra? Por que a pessoa deprimiu? Porque Tá ela atento. estava triste e ela não fez nada. Você olhou, percebeu que te deixou triste, mudou a rota. E outra coisa que a gente falou lá no começo, olha como o dinheiro puxa a gente. Você perguntou, nossa, por que as pessoas pararam de fazer o sapato e foram para a indústria? Porque o dinheiro, ele puxa a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você vê o dinheiro, fica em casa que você ganha mais, é verdade. Só que ganha mais e perde, né, em saúde mental. E só consciência, que foi exatamente a palavra que você usou, a me conscientizar, é só consciência que fez você replanejar a rota da sua vida. Tipo, fico muito feliz que você tenha feito isso com você e com a sua noiva, porque você triste atrapalha a Senão, relação é também, né? lógico. Senão fica ruim para ela, né? Agora a gente tocou num ponto de felicidade, né? Dessa questão de relacionamento humano. E no Lutz vocês tiveram uma discussão bem interessante sobre o que é felicidade. Queria te perguntar, na sua opinião, Karina, o que é felicidade? É um conceito muito complexo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, você deve ter recebido um Reels que eu recebi e ficou muito famoso. Não sei quem que era a mulher, mas que ela falou que a gente está com esse discurso de felicidade, que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu concordei. Ela disse assim: os pais hoje viram para os filhos e falam: olha, você faz a profissão que você quiser, desde que você seja feliz. Cara, não fala isso. Porque você tá dando um peso que ele tem que ser feliz. E ser feliz é muito difícil, né? A minha frase é: ser feliz dá trabalho. Qualquer podcast que você vai me ver, você vai me ouvir falando que ser feliz dá trabalho. Então, o meu conceito de felicidade é você se sentir bem, tá? É você deitar na cama e seu pensamento tá ali com você, sem sofrimento. Seria o oposto de sofrimento, tá? Isso não significa que tá tudo bem com tudo, não é isso. Você tá se sentindo bem, embora estejam acontecendo coisas. Na minha vida acontece um monte de coisa ruim, tá? Mas você tem uma certa estabilidade emocional para lidar com aquilo e você sente uma paz. Então, para mim, a felicidade é esse estado em que tá tudo bem, sabe? Que alguém fala tudo bem, você fala tudo, e é tudo mesmo. É isso, né? Embora meu pai esteja em tratamento, eu acabei de tirar Sim. um câncer daqui, e assim, mas se você me perguntar, tá tudo bem? Eu não vou falar, não, não tá. Eu vou falar, tá tudo bem. Eu só não vou entrar em detalhe, senão eu falar, tá, embora esteja acontecendo isso, eu vejo que eu consigo resolver, e é isso. E o que não dá para resolver, eu também tô lidando. Então, para mim, felicidade é esse estado de tá tudo bem, tá. Porque eu falo para os meus pacientes, abriu a tela, eu falo, oi, como é que você tá? O meu paciente fala, tudo bem. Eu falo, tá tudo bem mesmo? Não. Aí desmonta. É sempre assim, eu sempre falo, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falo de novo, mas tá tudo bem? Aí a pessoa, não, não tá. Então vamos falar. A felicidade é, tá tudo bem? Tá, mas tá tudo bem mesmo? Tá. Entendi. Eu ia até falar sobre isso. Eu vi você falando com o Lutz, né? Até a questão de focar naquilo que faz a gente feliz. Só que, pelo que a gente conversou até nessa hora, nessa 1 hora de podcast até agora, eu acho que nessa desconexão que a gente tá, as pessoas estão com isso distorcido, entendeu? E era essa questão que eu ia Sim. trazer. Mas eu acho que isso agora já meio que, vamos botar assim, resolve no sentido de, não é uma coisa tão simples assim. Não é, faz o que te faz se sentir bem. Mas pra mim é Netflix e comendo não sei o que, e isso me faz feliz. Só que na hora que, pra qualquer pessoa, né? Mas isso te faz feliz mesmo? Se a pessoa parar pra refletir 3 segundos, ela fala, puta, não, não. Eu gosto de estar na Netflix, é gostoso, então eu estou tendo prazer em fazer isso, que é aquilo que a gente falou, o prazer de curto prazo está sendo vencido, mas ele está indo contra as metas que eu tenho para mim mesmo, né? É. Então não é felicidade, né? Sim, eu vi o mesmo cara, o Chris Williamson, falando um pouco sobre isso. Você conhece Daniel Gilbert? Não.
é um psicólogo também americano. E o Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Sim. Devagar, foi o ganhador do prêmio Nobel e tal. O Daniel Gilbert, ele tem um conceito de felicidade meio hedônico, sabe? E Aham. eu acho que isso prejudica muito. Mais uma vez, vivendo do jeito que a gente tá vivendo, quando um cara que é conhecido, tem um nome de peso, estimula ou bota o seu selo de aprovação em algo como uma felicidade hedônica, que é basicamente baseada no prazer, ele fala basicamente assim: se você passar todos os minutos, né, pro resto da sua vida, sentado numa cadeira, pegando sol na beira da piscina, tomando seu coquetel, na retrospectiva, você pode não encontrar um propósito naquilo. Mas se você olhar cada momento individual, você viveu bem. E isso é uma vida feliz. Já o Daniel Kahneman, ele traz um conceito completamente diferente, mais baseado justamente nessa questão da felicidade eudamônica, que é baseada em propósito, significado. Né? Ele fala, uma vida bem vivida é uma que, em retrospectiva, você fica feliz, né? Você se sente realizado de ter vivido. Eu acho que a gente nunca vai se sentir realizado de ter vivido Não. a vida que a gente ficou sentado na cadeira tomando um coquetel na beira da piscina, né? Sei lá, durante quantos anos. Então, a pergunta aqui vai ser o seguinte, Karina, para a gente caminhar para o final. Como, no mundo como hoje em dia, encontrar o nosso propósito? Que foi justamente lá no começo o que nos fez começar a comprar coisas que não precisamos para mostrar para pessoas que não gostamos com o dinheiro que Sim, não temos. Né? sim. Às vezes as pessoas se perderam, então o que eu vou falar pode ser muito difícil. Eu recebi uma amiga minha, filósofa, pós-doutora em filosofia, no meu podcast, e a gente conversou sobre Spinoza. E do conceito de Spinoza, que eu gostei bastante, ele fala que felicidade, né, é o momento em que você faz as coisas que tem a ver com a sua essência. Ele chama de essência. Eu vou tentar explicar o que é isso. E quando você para de fazer as coisas porque os outros querem que você faça, tá? Porque a nossa sociedade exige um monte de coisa. Que você está fazendo o que os outros querem, você está se distanciando daquilo que você, da sua essência, segundo ele. Quando eu era pequenininha, bem rapidamente, eu era uma criança que adorava olhar para os meus amigos. Eu era amigo tanto, né, dos populares que chamam hoje, eu sentava com os nerds, eu sentava com todo mundo. E eu curtia relacionamento. E quando entrava um aluno novo, eu me preocupava, porque eu sabia que ele estava num lugar novo e que ele devia estar assustado. O meu grau de empatia sempre foi muito grande. Eu falava, poxa, se fosse eu, adoraria ter alguém me acolhendo. Eu acolhia os novos, ou aquela criança que todo mundo zoava, eu gostava de acolher. Então, a minha essência, eu diria, que é ajudar. É um negócio que desde pequena eu fazia aquilo porque me fazia bem. Então, hoje, trabalhar com psicologia, que é em essência exatamente o que eu fazia, é um negócio que eu não preciso, eu não preciso dar propósito. Você perguntar qual é o meu propósito de vida? Eu não gosto de responder isso, sabe? Eu acho uma pergunta difícil. Eu sou bem, nesse caso, existencialista, assim, que é tipo, cara, nossa vida não tem propósito. Você tem que inventar, você tem que dar significado para ela. Uhum. E o significado que eu dou é assim: eu amo amar, então eu adoro né, minha família, eu gosto de dar amor para minhas filhas, eu gosto de ajudar as pessoas e não tem nome de propósito. Eu gosto de fazer isso aí, tá tudo certo. E melhor se eu conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu já trabalhei com vendas, né? E vendas não é a minha essência, tá? Então, foi muito sacrificante, no sentido de que eu tive que fazer um esforço muito grande para fazer uma coisa que. Porque o que eu pensava? Meu Deus, eu estou vendendo, mas será que a pessoa está com dinheiro? E se isso atrapalhar a conta dela? Porque, em essência, a minha preocupação eu preferia falar: toma, fica para você, você gostou, pega aí, entendeu? Paga aí. Então, isso eu tive que trabalhar fortemente para desenvolver essa habilidade. E era esforço, deu certo, mas foi suado, assim. O que eu era boa? Em dar aula, em ensinar as pessoas a empreenderem para elas ganharem o dinheiro dela. Eu era ótimo para manejo de equipe, porque
mas a venda eu tive que fazer com esforço. Não é todo mundo que tem o privilégio de poder trabalhar com aquilo que você é o melhor na sua essência, tá? Mas às vezes não precisa ser no trabalho, mas e fora do trabalho? Quão perto você tá daquilo que você realmente é? E para isso, tem muita gente que fala, mas eu nem sei mais quem eu sou. De novo, você vai precisar olhar para você. Porque você já foi uma criança com umas características assim que as pessoas falavam, nossa, você era dominante, ou você era super quietinha, você era super habilidosa com artes, nossa, como você gostava de ficar regando suas plantas, sei lá, eu. Mas tem alguma coisa que se você resgatar, você vai lembrar do que era o seu potencial. E segundo o Spinoza, quanto mais você fizer aquilo que tem você na essência, mais feliz você vai ser. E eu vou deixar uma indicação aqui que quase nada a ver, mas para quem curte neurociência ou psicologia ou gosta de entender comportamento humano, assiste um documentário que chama O Império dos Chimpanzés. Tá? São 4 episódios, né? 50 minutos, tem um que tem uns 35 minutos. Mas por que eu vou deixar essa indicação, né? Com que propósito? Para você assistir prestando atenção numa comunidade que é primata, quase humano, porque eles, em essência, têm 98% de genes iguais, idênticos ao nosso. E é muito interessante porque a gente está tirando o pensamento deles, né? Então, como seria o ser humano sem o pensamento? Como seria ele na essência? Se você assistir os primatas, uma coisa muito legal que você vai ver que eles têm naturalmente um lugar na sociedade. Então tem um que é o que vai dominar, tem o outro que vai gostar de ajudar o que domina, tem o outro que vai gostar de ficar cuidando, né? Tem um chimpanzé que quase morre, tem um que sai de lá para cuidar dele, quer dizer, ele deixa toda a comunidade para ir cuidar do outro. Tem um monte de características ali em essência. E eu acho que a gente em essência, muito parecido com eles nesse sentido, né? De que ou a gente é dominador, ou a gente é cuidador, a gente tem nosso papel dentro da sociedade. É nesse sentido que eu falo de essência, e talvez use esse filme para se inspirar. Caramba, se eu fosse um desses chimpanzés, quem sou eu, né? Quem sou eu nessa sociedade? Talvez isso te ajude a se aproximar novamente do autoconhecimento e você pode questionar se a vida que você está levando tem a ver com você na sua essência. Para começar, né? Ah, muito interessante, muito legal. Karina, finalizando, eu faço sempre 2 perguntas. Tem algum livro que você releu recentemente? Eu reli, É. deixa eu. Ou algum livro que você já releu na sua vida? Porque às vezes não tem. Então, tem. Eu, é, eu li, mas eu não cheguei ao final, a segunda leitura, que é Porque Nós Dormimos. Uhum. Porque ele tem muito conteúdo, e um livro que não é de literatura de psicologia, que eu amei e que eu quero ler terceira vez, é Quando Nietzsche Chorou. Fiquei apaixonada por esse livro e gostaria de reler. A pergunta é reler justamente por isso, sabe? Eu falo isso todo final de episódio. Hoje em dia, mais uma vez, né? O lado negativo das redes sociais. Leia 52 livros no ano para você ser o CEO médio, lê 67 livros no ano. Aí você lê e não pega nada do que você leu, você não faz a mínima ideia nem do título do primeiro livro que você leu, quanto mais levou alguma coisa para você, né? Então, quando a gente relê é porque tem um motivo. Acabou que a gente nem entrou na questão do por que a gente dorme, do Matthew Walker, mas é uma questão Porque muito... Nós Porque Dormimos, é nós dormimos, né? maravilhoso. Tem um livro aqui que era para estar bem aqui na minha frente, não tá, mas olha que interessante, ele chama O Espantalho Feliz. Esse livro eu li mais de 20 vezes, porque quando eu aprendi a ler, eu pegava ele na biblioteca da minha escola, lia, acabava o tempo, eu tinha que entregar e eu realugava, e fiz isso várias vezes. E quando eu me tornei adulta, há uns 10 anos atrás, eu eu fiquei lembrando desse livro, procurei na internet, não achava, esgotado, não existe mais. Eu fui atrás da minha escola para perguntar, a biblioteca tinha sido desmanchada, a escola estava à venda, e a minha mãe achou esse livro para mim.
num sebo fora de São Paulo. Eu acho que foi um dos presentes que eu mais amei ganhar, se não o que eu mais amei, é até louco falar isso. E é emocionante até. E eu falei, eu quero ler esse livro para saber por que eu gostava tanto, né? Que ali devia ter alguma essência minha. Então eu falei, Sim. eu quero ler esse livro. E o espantalho, ele toda hora sofre com as estações do ano, ele é meio abandonado ali, tem uma pessoa que busca ele lá, vê que ele tá sofrendo e monta ele de novo, e deixa ele bonito de novo, e assim, Cara, é, sensacional. Porra, é, sensacional, esse, sensacional. exatamente, Sensacional. Pô, isso que aí é legal. muito emocionante. Muito, muito legal mesmo, muito legal. E a pergunta final, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você? Buscar crescimento é permitir que a gente se transforme, que a gente mire. Acho que eu vou falar o que eu acredito para mim, assim. Uhum. Para mim, conhecimento é algo muito importante para poder usar na minha vida. Conhecimento que eu uso para minha vida, sabe? Então, crescer é buscar o conhecimento que pode me fazer melhor. E se é que existe um lugar de felicidade desse que eu possa falar mais vezes está tudo bem, né? É isso que eu quero. Eu quero falar mais vezes que tá tudo bem e quero ensinar as pessoas também se sentirem assim, né? Para mim é muito importante que elas também sintam isso. Não adianta eu sentir sozinha. Então, crescer é ter mais conhecimento para que a gente possa se tornar, né, ou ter mais a sensação de que tá tudo bem. E E pode ter é isso que eu certeza que tenho você que está fazer. ajudando essas pessoas. Pode ter certeza. Seu trabalho Fico muito está feliz. sensacional, sensacional. Karina, Aí, eu fico muito feliz. Pronto, tá vendo? muito obrigado. Onde é que todo mundo pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar? Muito obrigada pelo convite de novo, tá? Quando vocês falam para mim, nossa, obrigada por ter aceito, eu falo, não, obrigada a você de ter confiado. Eu fico muito, muito honrada. Aqui tá o meu podcast, que chama Podicólogas, né? Tá com o batom que eu tava tomando aqui. Então, Podicólogas, que sou eu e minha amiga Nathalie Gudaiol, que eu amo. De novo, escolhi uma sócia para poder me ajudar, né, nas coisas que eu tenho dificuldade. E no Instagram eu tô como @terapia no Insta, terapia underline no underline Insta. Vai estar tudo na Então, descrição também. Mais uma isso. vez, E pode me chamar que eu falo, eu converso. muito, muito obrigado e até uma próxima, porque a gente não bateu nem na metade do que eu tinha aqui de nota para falar. Perfeito. A gente se fala de novo, então. Muito Tchau, tchau. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tá curtindo ouvir o Seeking? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora, se você gostou desse episódio, eu te garanto que você também vai gostar desse aqui. Clica. Já clicou?